Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Hoje daremos continuidade ao estudo das matérias afetas ao artigo 5º e os incisos e seus incisos contidos no texto constitucional. Antes de iniciarmos a aula, cumpre uma breve revisão sobre a aula passada, onde nós tivemos a oportunidade de verificar dois temas importantes. Primeiro, os temas ligados à herança, onde dissemos aos senhores que as minúcias estão contidas no Código Civil e que a Constituição cuidou de tratar apenas de temas específicos. Temos ainda as situações afetas ao direito do consumidor, já que falamos naquela oportunidade sobre os microsistemas jurídicos e trouxemos aos senhores a informação de que o Código de Defesa do Consumidor se constitui em um microsistema jurídico para tratar das situações, para tutelar as situações afetas ao consumidor, o que culminou com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor. Dissemos também que esses microsistemas jurídicos não ficam restritos ao Código de Defesa do Consumidor, mas surgiram outros, como a Lei Maria da Penha ou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Com isso, estamos aptos a iniciar mais uma aula de Direito Constitucional. Hoje, nosso 33º encontro, trataremos de temas muito importantes, temas relevantes, alguns de importância menor, mas sempre importante conhecer quais as discussões existentes e o que pode ser questionado no concurso público. Esse nosso 33º encontro está dividido em 3 partes e nós vamos estudar todas essas partes de uma vez só. Vamos lá. Primeira parte desse 33º encontro, artigo 5º, inciso 34. Vamos à leitura desse inciso, como tradicionalmente o fazemos. Extrai-se desse inciso a gratuidade e o direito de petição e de obtenção de certidões. Vamos à leitura então. São a todos assegurados, independente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, a obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. O que nós vamos extrair aqui? Situações importantes, dados importantes sobre esse inciso. Primeiro, a ideia de gratuidade. São a todos assegurados, independente do pagamento de taxa. Ou seja, o direito de petição e de obtenção de certidões é um direito gratuito, independe do pagamento de taxas. E ainda que são 2 os direitos que nós vamos trabalhar na aula de hoje. O direito de petição e o direito de obtenção de certidões. Professor, o que nós devemos trazer à tona sobre o direito de petição? Primeiro, que ele encontra base, por exemplo, no Right of Petitions de muito tempo atrás, lá por volta de 1600. No entanto, na nossa Constituição, ele foi consagrado dentro do artigo 5º como uma garantia constitucional, como uma garantia e um direito constitucional que deve ser efetivado e de forma gratuita. Nós não devemos confundir, e aqui as informações mais importantes, com o direito de representação. Na verdade, o que prevalece na doutrina é que o direito de petição abrangeu, ou seja, englobou o direito de representação. Por isso, ou seja, uma das justificativas que se apresenta atualmente é o direito de petição, englobando o direito de representação, acabou por manter válida a lei que versa sobre o abuso de autoridade. Ainda, nós não devemos confundir o direito de petição com a capacidade postulatória. E aqui, muito importante, já que tem até decisão do Supremo Tribunal Federal. Anotem aí no material de vocês que nós estamos falando do AR, do agravo regimental 1354. Esse agravo regimental foi onde o STF tratou de discutir que o direito de petição não deve ser confundido com a capacidade postulatória. Ou seja, direito de petição é uma coisa, capacidade postulatória é outra. Professor, não entendi. Dá para exemplificar? Sim. Todo mundo tem o direito de petição. Todas as pessoas têm o direito de petição. No entanto, para que esse ingresso em juízo possa ser efetivado, exige-se, por exemplo, a presença de um advogado que tem a capacidade postulatória para pleitear um determinado direito em juízo.
Com isso, nós já podemos verificar discussões sobre a obtenção de certidões. E a primeira discussão que se avizinha é que esse direito não é um direito absoluto. A obtenção de certidões deve ser gratuita na forma da lei, mas não se constitui em um direito absoluto, podendo sofrer exceções, como, por exemplo, no caso em que a certidão solicitada esteja vinculada a um processo, por exemplo, que envolve sigilo ou que envolve dados pessoais de outro indivíduo. Observe que aqui nós estamos ponderando dois direitos, nós estamos equalizando dois direitos para que eles possam ser aplicados na maior medida possível. Então, solicita-se a certidão, mas em razão do sigilo, em razão de existir direitos, o direito ao sigilo, não se concede a certidão. Ainda é importante frisar aqui que existem discussões sobre a necessidade ou não de se justificar a solicitação ou a exigência de uma certidão. E isso encontra guarida em uma lei, anotem aí no material de vocês, Lei 9.051 de 95. Leiam o artigo 1º e 2º dessa lei, que vai trazer aos senhores essa discussão que nós estamos falando. Essa lei trata em seu artigo 2º da necessidade de se exigir que aquele que solicita a certidão justifique o motivo e para que ela será utilizada. São exigências que atenuam esse direito, mostrando que ele não é tão amplo assim, que ele sofre exceções, sofre limitações que devem ser observadas. Sobre esse inciso, era o que nós tínhamos a tratar. E se vocês tiverem dúvidas, podem mandar para um de nossos contatos. No entanto, como eu disse aos senhores, a aula de hoje é dividida em 3 partes. E a nossa segunda parte vai cuidar basicamente do acesso à justiça, dizendo o que o inciso 35 do artigo 5º. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Nós estamos aqui a tratar de um fenômeno muito importante, do acesso à justiça, já que a lei não pode excluir a apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito. Essa expressão acesso à justiça, ela comporta uma série de expressões sinônimas que podem cair na prova dos senhores, portanto, importante conhecê-las para que não sejam pegos de surpresa. Quais seriam essas expressões? Inafastabilidade da jurisdição. Ainda, direito de ação, livre acesso ao judiciário ou, como enunciou Pontes de Miranda, ubiquidade da justiça. A mais utilizada é inafastabilidade da jurisdição, e todas têm o mesmo significado, permitir que a lei não exclua da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Esse acesso à justiça, ele pode ser visto em 2 vertentes, uma dupla abrangência. E qual seria ela? A via repressiva e a via preventiva. Quando falamos em via repressiva, lesão a direito. Quando falamos em via preventiva, estamos falando da ameaça de lesão. Professor, como equalizar essa situação? Como entender se eu estou tratando da via repressiva ou da via preventiva? Muito simples entender isso. Quando eu falo da via repressiva, eu já tenho a lesão a um determinado direito e eu quero postular alguma coisa em juízo. Quando eu falo da via preventiva, eu ainda não tenho a lesão a esse bem jurídico, mas eu tenho uma ameaça de lesão. Muito comum a utilização da via preventiva, o habeas corpus preventivo, que foi utilizado durante muito tempo, por exemplo, para aquelas pessoas que se prostituíam nas ruas, quando eram abordadas pelos policiais, e eram conduzidas à delegacia, elas já apresentavam um habeas corpus preventivo, ou seja, evita-se a ameaça de lesão pela via preventiva, diferente da via repressiva, onde a lesão ao bem jurídico tutelado por aquela norma já ocorreu, aquele bem já foi lesado. Continuando, nós temos ainda que essa ideia, esse princípio do acesso à justiça, trouxe um tema muito moderno, um tema muito relevante, denominado de jurisdição condicionada. Primeiro vamos à leitura do slide para que depois possamos explicar aos senhores do que se trata. Tendo em vista o princípio em estudo da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça, não é mais admitido em nosso sistema constitucional a jurisdição condicionada ou a instância administrativa de curso forçado. Ou seja, para ingressar no Poder Judiciário, não se faz necessário o esgotamento prévio da via administrativa.
Veja, nós discutimos aulas atrás essa ampliação do acesso ao Poder Judiciário quando tratamos de temas afetos a esse daqui. Quais seriam esses temas? Judicialização das relações sociais, judicialização das relações políticas, falamos do ativismo judicial, falamos, por exemplo, da discussão sobre o colarinho do chope, judicialização das relações sociais, ou então das decisões do STF sobre questões políticas. Tudo isso está ligado à ampliação do acesso à justiça. E, em razão dessa ampliação, nós temos a ideia de jurisdição condicionada. Não existe mais jurisdição condicionada. Nós não podemos ter exigências prévias para que o indivíduo tenha acesso ao Poder Judiciário, e é exatamente a ideia contida nesse slide. Não é mais admitida em nosso sistema constitucional a jurisdição condicionada. Ou seja, para ingressar no Poder Judiciário, não se faz necessário esgotamento prévio da via administrativa. Isso não cai no concurso, isso despenca. É um tema moderno e é um tema interessante. E muitas vezes o examinador coloca a expressão de que é necessário o esgotamento da instância administrativa para acesso ao Poder Judiciário. Friso e lembrem-se, não é necessário o esgotamento prévio da via administrativa para ingresso no Poder Judiciário. No entanto, essa é uma regra e, como quase todas as regras ou todas as regras em nosso ordenamento jurídico, ela comporta uma exceção importante. E qual seria essa exceção importante? Nós estamos a falar da justiça desportiva. E o que nós temos sobre a justiça desportiva? Vamos à leitura do slide. A justiça desportiva configura uma exceção à regra anteriormente apresentada. Artigo 217 da Constituição. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, observados. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei. A Justiça Desportiva terá o prazo máximo de 60 dias contados da instauração do processo para proferir decisão final. Está muito claro da leitura deste artigo que a Justiça Desportiva configura uma exceção à ideia da jurisdição condicionada. Ou seja, aqui, quando tratamos da Justiça Desportiva, temos jurisdição condicionada, já que exige-se o esgotamento na Justiça Desportiva para o ingresso no Poder Judiciário. Continuando, uma súmula vinculante. Já tratamos de súmulas vinculantes aqui, são de grande importância e os senhores têm que levar para o concurso público. Vamos à leitura dela. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário. Veja, estamos falando de direito tributário contido dentro da ideia da nossa aula, que é discutir o direito constitucional e inafastabilidade da jurisdição. Estamos dizendo que é inconstitucional a exigência de depósito prévio para que ingresse em juízo. Ou seja, mais uma situação em que o acesso à justiça e a inafastabilidade da jurisdição prevalece sobre exigências contidas no nosso ordenamento jurídico. Continuando, se ficaram dúvidas sobre o que foi dito até agora, mandem para um de nossos contatos. E assim, nós chegamos à parte 3 do nosso 33º encontro, terceira e última parte dessa 33ª aula. E vamos estudar aqui o inciso 36 do artigo 5º do texto constitucional. Princípio da não retroatividade. Vamos à leitura dele. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Professor, esse inciso é simples. Não. Deste inciso nós podemos extrair uma série de questionamentos muito importantes para as provas dos concursos públicos. E quais são esses questionamentos? Sobre o que vai ser perguntado na prova, professor? Sobre o direito adquirido, ato jurídico perfeito e sobre coisa julgada. Vamos, então, verificar cada um desses institutos. Direito adquirido. Segundo Pedro Lenza, e é um conceito jungido, pode ser encontrado na Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, é o direito que o titular, ou alguém por ele, possa exercer como aquele cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida, inalterável a arbítrio de outrem. Direito adquirido. Para entender direito adquirido, ou para ficar mais fácil o entendimento sobre o que é direito adquirido,
fica mais claro aos senhores se nós tratarmos de um outro tema ligado a essa situação, que é a expectativa de direito. Vamos trazer então uma situação prática para que vocês entendam o que é direito adquirido, já que o conceito está apresentado no slide. Vamos imaginar que existe uma lei em nosso ordenamento jurídico que prescreva que todo homem pode se aposentar ao completar 65 anos de idade. Observe que todo indivíduo que tem menos de 65 anos de idade tem expectativa de poder usufruir daquele direito para que, pois ele necessita completar a idade, 65 anos, para adquirir aquele direito. Portanto, antes de completar, ele tem apenas expectativa de um direito. No entanto, se esse indivíduo completa 65 anos e cumpre esse requisito, ele tem direito adquirido a se aposentar, já que a lei assim o prescreve. Por isso é que aqui, contido no conceito, tem essas expressões. É o direito que o titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aquele cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou condição pré-estabelecida e inalterável, arbítrio de outrem. Com isso, com essa ideia do que é expectativa de direito e o que é direito adquirido, nós fechamos essa ideia do conceito de direito adquirido, já que, cumpridos os requisitos, existindo uma lei, a pessoa adquire o direito de gozar daquela garantia ou daquele benefício. Continuando, o direito adquirido comporta exceções, e 3 são as mais importantes. Professor, preciso saber quais são essas exceções? Precisa ter pelo menos uma ideia. Vejam, essas exceções não serão estudadas às minúcias nessa nossa aula, pois são temas afetos a outras matérias. No entanto, é importante que vocês tenham conhecimento das exceções ao direito adquirido. 3. Mudança de regime jurídico. A irretroatividade das leis não pode ser alegada pelo ente estatal que a editou e anulação ou revogação dos atos administrativos. Aqui é só importante saber. O que mais cai em prova, mudança de regime jurídico. Quando altera-se um regime jurídico, se o direito adquirido prevalece ou se ele pode sofrer uma exceção, a resposta é que pode sofrer uma exceção. Continuando, emendas constitucionais. Vamos verificar o que fala o nosso slide. Prevalece na doutrina e na jurisprudência que o direito adquirido pode ser alegado em detrimento de emendas constitucionais. Olha a importância da ideia e do conceito de direito adquirido. Após ter adquirido um determinado direito, eu posso alegá-lo até em detrimento de emendas constitucionais. Caso uma emenda constitucional altere uma determinada regra, eu, tendo adquirido aquele direito, posso alegá-lo em detrimento das emendas constitucionais. Professor, é importante conhecer isso? Sim, pois nós podemos ser levados pelo examinador a acreditar que, dado o valor normativo das emendas constitucionais, o direito adquirido não poderia ser alegado em detrimento dessas. No entanto, o que prevalece é que pode sim ser alegado em detrimento das emendas constitucionais. Continuando, ato jurídico perfeito. Falamos de 3 institutos, hein? Ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido. Agora, ato jurídico perfeito. O que é ato jurídico perfeito? É o ato que se consumou quando uma determinada lei estava vigente. É o ato que cumpre todos os seus requisitos e se exaure, já que ele se consuma dentro de um determinado período, quando uma determinada lei estava vigente. Sobre o ato jurídico, temos qual discussão? Temos a súmula vinculante número 1, a primeira súmula vinculante editada pelo STF, que diz o seguinte: ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validez e a eficácia de acordo constante de termo de adesão instituído pela Lei Complementar número 110 de 2001. Essa lei complementar trata da adesão a um programa da Caixa Econômica Federal. E aqui necessitou-se de uma súmula vinculante para que garantisse o ato jurídico perfeito, ou seja, para que essa garantia constitucional não fosse ofendida. Continuando, nós temos aqui o último instituto a ser tratado nesta parte da aula, que é a coisa julgada. E quando falamos de coisa julgada, decisões e informações importantes vêm à tona. Vamos à leitura do conceito. É a decisão judicial que transita em julgado, dela não cabendo mais recursos. Professor, quais as discussões importantes? Primeira delas, exame de DNA.
o STF já admitiu a relativização da coisa julgada em razão da ponderação entre direito e o princípio fundamental que garante a todos o direito de conhecer suas origens. O caso em questão que provocou a elaboração desse slide foi uma decisão onde, por 7-2, o STF decidiu que uma determinada pessoa tinha o direito de, mesmo após 10 anos da decisão final, onde não caberia mais recurso, ou seja, feita a coisa julgada, a pessoa poderia pleitear novo exame de DNA, já que anteriormente, embora beneficiária da assistência judiciária, ela não tinha condições de solicitar esse exame. E aí o STF relativizou a coisa julgada para então permitir que fosse feito um novo exame de DNA, garantindo-se o direito de conhecer então aquele indivíduo as suas origens, em detrimento da ideia da coisa julgada. Assim, estamos aptos a responder um dos questionamentos que se apresentam para que nós possamos encerrar esse nosso 33º encontro. Vamos lá, caiu na PGE, na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, em 2009. A determinação de que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada consubstancia a norma constitucional de eficácia. Lembra, estudamos as eficácias das normas constitucionais aulas atrás e falamos da eficácia plena, da eficácia limitada e aqui nós estamos verificando qual é a eficácia dessa lei. E vocês vão observar que nós estamos com a alternativa correta, a alternativa B, dizendo que essa norma é uma norma de eficácia plena, portanto não necessita ser regulamentada, é uma de eficácia plena e irrestringível, não pode sofrer limitações, e não regulamentável em nível ordinário. E por que ela não é regulamentável em nível ordinário? Porque ela é plena e já traz todo o seu conteúdo contido nessa norma, não sendo necessário regulamentação, como seria, por exemplo, numa norma de eficácia contida ou numa norma de eficácia limitada. Com isso, nós encerramos nosso 33º encontro. Espero que vocês tenham compreendido os temas que foram aqui tratados. Tem aqui os meus contatos. Caso tenham dúvidas, pode enviar para a gente. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte.